Bom, quero falar agora um pouquinho sobre o perfil de uma pessoa que é orgulhosa. Você conhece alguém que tem esse perfil, que é orgulhoso, que não assume responsabilidades, que coloca a culpa sempre em outra pessoa, que não reconhece os seus erros, que não reconhece um ato falho, que não sabe pedir desculpas, pedir perdão, então é uma coisa absurda. Você conhece alguém assim? Pois é. Esse perfil orgulhoso, ele é um perfil tão delicado da gente trabalhar e conviver, né? Conviver é um pouco mais difícil. Mas o que que gera o orgulho? O que que gera essa postura da pessoa tomar esse caminho de vida, né? Esse rito? Como é que acontece? Como eu falei nos outros vídeos também. Toda a nossa personalidade, o nosso caráter, o nosso perfil comportamental, ele vem de uma base infantil. Como que nós fomos criados, de que forma, com que velocidade que nós conseguimos, que nós aprendemos a falar, aprendemos a andar, aprendemos novas habilidades, de que forma que isso acontece para que eu possa mostrar para o mundo os meus conhecimentos. A pessoa orgulhosa, ela tem a necessidade de mostrar uma vantagem de conhecimentos, ela tem uma necessidade de mostrar uma vantagem em estar certa, estar correta. Então, se tem uma discussão ali no meio de um grupo de pessoas, essa pessoa orgulhosa, ela não vai dar o braço a torcer, ela não vai levantar a bandeira branca, ela vai insistir que aquele assunto é a versão dessa pessoa orgulhosa. E o que acontece quando essa situação, né, ela explana? A maioria das pessoas que não fazem parte desse perfil orgulhoso tende a se afastar da pessoa com esse perfil. E essa pessoa ela vai ficando cada vez mais só. E essa pessoa não entende que ela está ficando só por exagerar no seu comportamento, em não reconhecer, em querer, não reconhece que está sendo desagradável, né? E aí começa a culpar os outros, porque eles não querem ouvir a verdade. Esse é o perfil da pessoa orgulhosa. Quando as pessoas começam a deixar ele de lado, ele, ao invés de parar para poder repensar nos seus hábitos, né, nos seus atos também, ele começa a pensar, não, fulano que não aguenta ouvir a verdade. É porque a máscara caiu, ou alguma coisa do tipo. Então, você lidar com a pessoa orgulhosa é trabalhoso. Você tem que ter muita paciência a partir do momento que você identifica que o orgulho existe ali. E a pessoa orgulhosa, ela não deixa outras pessoas manifestarem o que pensam, o que sentem. Elas têm que estar ali rodeados de uma soberba de confiança muito grande. E isso não é legal, isso não é bacana, porque daí quando você trabalha com outras pessoas que estão com perfil um pouquinho mais em desvantagem, né? Uma pessoa meio triste, um pouco triste, precisando de um conselho, essa pessoa orgulhosa vai descer a lenha para poder manipular a mente dessa outra pessoa que está triste, para poder pensar como ela. Porque o orgulhoso, ele tem a necessidade de ser desafiador, estar acima do conhecimento de todo mundo, a necessidade de ter conhecimento, né? Só que ele não tem conhecimento de causa. Então, quando ele percebe que no território que ele está, o que ele não domina conhecimento, ele cria uma situação de forma que a conversa vire a favor dele, onde as pessoas têm que demonstrar também que tem conhecimento. Então, eu tenho um perfil orgulhoso. Então, eu preciso mostrar para você que eu tenho mais conhecimento que você, e você tem que me ouvir, você tem que me aceitar, você tem que acatar as minhas palavras. Se você não acata, eu vou pensar que você não quer ouvir a verdade. Esse é um exemplo clássico, né? Então, trabalhar com a pessoa orgulhosa é um pouco delicado, mas é possível você lidar com essas pessoas, sim. Com qualquer perfil é possível lidar de forma que você possa conviver. É trabalhoso? É. É difícil? Um pouquinho. Agora, você gosta da pessoa, a pessoa tem esse ladinho, né, ruim, né, que é o orgulho, mas essa pessoa pode carregar consigo também outros comportamentos. Então, a pessoa não se resume àquilo, nenhum perfil se resume àquilo. As pessoas, todo mundo tem um lado bom, tem um lado ruim, todo mundo tem algo positivo e, de repente, algo negativo. E, de repente, esse lado negativo, ele é tão pequeno que vale a pena você passar por cima, porque o positivo, ele é maior. Então, eu digo, até a pessoa orgulhosa, o agressor verbal, ele é um pouquinho complicado, mas ele tem o lado bom, ele não é 100% agressor, né, agressivo, o medíocre, o falso, o mentiroso, né? Então essas pessoas, todas elas têm um lado positivo, só que você tem que ter paciência para extrair esse lado, para poder explorar esse lado da pessoa. Agora aqui falando sobre a pessoa orgulhosa, o conhecimento, quando a pessoa vai adquirindo conhecimento, ela aumenta a capacidade de ter mais poder em termos de palavras. Então, quando eu assisto algumas palestras, assisto algumas pregações, e eu vejo que aquela pessoa é um pouco
arrogante no jeito de falar, sobre o seu conhecimento, sobre o que essa pessoa conhece, eu começo a repensar se eu devo ou não continuar assistindo palestras sobre essa pessoa. Porque quando a pessoa, às vezes eu gosto muito de um pastor, ou da pregação de um pastor, de um comediante, de um filósofo, né, e de um professor, e de repente eu vejo que há uma soberba ali, eu, Daniela, imediatamente tem um botãozinho automático que vem aqui e desliga, e para o desinteresse sobre assuntos daquela pessoa. Por quê? Porque eu aprendi que a soberba não me acrescenta em nada, né? Muito pelo contrário, ela só me diminui perante as pessoas. A pessoa com a soberba, ela tem a possibilidade dela ter mais sucesso na vida é menor. Ela pode ter o seu momento de glória ali, os seus 15 minutos de fama, ok, vai ter. Mas para toda uma vida, para todo o resto de uma vida, não vai ter. Então eu aprendi que a soberba não é legal, a soberba não é bacana, apesar de nunca ter sido assim, né? Então a gente aprende um pouco com os erros dos outros, é outra coisa que eu aprendi, a gente tem que aprender também com os erros dos outros. Os erros que eu já cometi, claro que faz parte de uma grande escola, de uma grande universidade na minha vida, mas quando eu percebo que o outro ele tá errando, eu começo a pensar, poxa, se fulano não deu certo, se isso não tá muito legal, então é um ponto a se pensar, é uma questão a ser analisada. O orgulhoso não. O orgulhoso, ele quer passar por cima daquilo, né? E ele tem a necessidade em ter a razão o tempo inteiro. O tempo inteiro ele tem a necessidade de ter razão. Então, se o bom dia dele estiver mal-humorado, foi com motivo. Se o almoço não saiu bem temperado, é porque ele não quis o tempero. Então, ou seja, ele não aceita que aquilo ali foi feito, que ele errou. Ah, você errou a mão no sal. Não, eu não errei a mão no sal, eu coloquei pouco sal mesmo. Entendeu? Então, ou seja, você poderia ter estudado mais para poder tirar uma nota melhor. Não, eu estudei o suficiente para poder tirar essa nota mesmo. Então, ele não reconhece que ele poderia ter feito algo diferente do que ele fez para que tivesse um resultado melhor. Entendeu? Então, o orgulho ele é o complemento da ignorância. A pessoa orgulhosa, ela tem dificuldade em manter relações constantes, gerar uma constância, né? Então, é tudo inconstante na vida de um orgulhoso. Então, ele tem dificuldade de manter a harmonia entre as pessoas, entre ele e as pessoas. Ele tem dificuldade de correlacionar de forma harmoniosa com a família, com os colegas de faculdade, colegas de trabalho. Amigos vai ter poucos, porque as pessoas não toleram muito o perfil de uma pessoa orgulhosa. Além do que, é algo que eu preciso falar aqui, o orgulhoso, ele não é humilde. A quem tem orgulho, não tem humildade. E essa falta de humildade pode fazer com que essa pessoa perca vários pontos em vários lugares. Então, além dele ter a facilidade de se adaptar em ambientes, de mudar, trocar ali o seu perfil analítico ali, ele não reconhece e as pessoas vão identificar muito rápido. Nossa, fulano é orgulhoso, nossa, fulano é chato para conversar, fulano, a gente vai conversar com fulano, tudo ele tem razão, tudo ele tem que ter razão. E aí ele começa a não ter essa constância de relacionamento, a harmonia que a princípio... que eu considero extremamente primordial, você se manter de forma harmônica com as pessoas, com a sua família, com seus amigos, no ambiente de trabalho, na vida social do prédio que você mora, do condomínio que você mora, dos seus vizinhos, de forma geral. Então, a harmonia, ela é necessária, é um quesito necessário para a convivência entre seres humanos. E a pessoa com perfil orgulhoso, ela não tem essa característica. Agora, se a pessoa orgulhosa chega no consenso, ela entende que tudo que ela fez na vida ali tá errado, que não tá bacana. E se ela reconhece, nossa, eu preciso de ajuda, aí sim a pessoa pode recomeçar. Vai ser complicado, vai ser difícil os primeiros passos, porque a pessoa orgulhosa, ela não entende que ela está errada, né? Ela não entende que tudo que ela falou, que ela fez parte de uma soberba. Então, ela vai ter que recomeçar do zero. É como se ela estivesse nascendo novamente. Então, vai aprender, dar os primeiros passos, as primeiras conversas, é onde a pessoa vai ter que encontrar ao longo dessa caminhada pessoas que estejam dispostas a entender, né, de como ajudá-lo, de como receber ajuda também. Mas o perfil orgulhoso, ele tem sim salvação, assim como os outros perfis, por mais que a gente ache uma coisa ruim, uma coisa que outra, mas tem sim, desde que a pessoa queira. Se ela não quiser, aí é difícil, é o que eu sempre falo, é difícil ajudar quem não quer ser ajudado. Sem falar que a pessoa orgulhosa, quando ela parte para assumir uma família, ter filhos, ter marido, ter esposa, sogra, sogro,
quando a família começa a crescer, a dificuldade de convivência é muito grande. Então, a pessoa orgulhosa, ela tem que ter a consciência de que ela precisa baixar um pouco a bola, tem que ser humilde, tem que reconhecer, pedir desculpas, pedir perdão, para poder ter uma possibilidade de uma qualidade de vida emocional melhor, né? A qualidade de vida não é só a quesito de você comer bem, de você morar em um lugar que seja tranquilo. Se o seu interior não tiver em ordem, não tiver em paz, nada funciona. Você pode ter o dinheiro, o maior, assim, você pode ser milionário, mas se você não tiver a paz interior, nada vai valer para você. Então, se você não tiver humildade, você pode ter o dinheiro que for, não importa se você é milionário, bilionário, quem quer que seja. Se você não for humilde, se você não entender que você precisa, eu falo aqui da pessoa com perfil orgulhoso, se você não entender que você precisa de ajuda, você vai sofrer por muito tempo só, né? Até que você vai chegando a uma certa idade, onde as pessoas começam a pensar, poxa, fulano tá numa certa idade e o que aconteceu que fulano não tem família, fulano não tem um ciclo de amizades, fulano não tem isso. Então, assim, algo de errado está por aí, principalmente se a família não acompanha. Se a pessoa é uma pessoa isolada da família, não vai, não visita os parentes, não vai na casa dos avós, não se reúne ali com pelo menos uma vez por mês, ou de repente uma vez a cada 2 meses, se não se falam entre primos, então é porque tem algo errado. Uma pessoa que é isolada de uma família, né, ela tem algo que é uma comunicação ali que não bate, a conta não fecha. Agora, se você tem a sua família consigo, sua família e seus amigos, tá tudo ok. Difícil é ver quando o orgulhoso se relaciona com outro orgulhoso. É um pé de guerra sem fim. É um pé de guerra sem fim. É briga, é uma guerra dentro de casa. É uma guerra em qualquer lugar. Que é uma briga, não dá certo. É aquele relacionamento que termina, volta, termina, volta, termina, volta. E assim, é muito complicado você se relacionar com uma pessoa que você não tem afinidade. Porque o orgulhoso com o orgulhoso não vai gerar afinidade. Não vai gerar admiração. Não vai gerar a boa postura de comportamento, né? Então aí é preciso analisar vários pontos para a gente poder entender quem está certo, quem está errado, colocar na balança os pós e os contras. Então, se relacionar com uma pessoa orgulhosa tem uma habilidade, tem que ter uma habilidade para poder lidar com essas situações, né? E quando a gente fala sobre perfil orgulhoso, a gente está falando sobre um excesso de confiança, um excesso de amor próprio. Nós precisamos nos amar, nós precisamos ter amor próprio, mas a pessoa orgulhosa, ela tem tudo isso em excesso. E de forma que acaba diminuindo pessoas que são próximas, e o orgulho faz com que até humilhe alguém, né, diferente, que esteja num perfil diferente que ele. Então, o excesso de confiança, o excesso de conhecimento, o autoconhecimento, o excesso de amor próprio, né, aquela autoestima, né, extremamente elevada. A gente tem que estar de bem com a vida, de bem com o mundo, de bem com as pessoas, mas tudo tem que ser de forma moderada. Se aquela pessoa ela age de forma explosiva, tudo que é exagerado não é legal, né? Não é muito aceitável, né? Isso acaba sendo ignorado pelas pessoas. Nossa, mas fulano tá chato, fulano nossa, hoje tá difícil conversar com fulano não me escuta. Então são 2 bicudinhos que não funcionam, né? Bom, então esse é um pouquinho sobre o perfil orgulhoso. A gente vai falar mais sobre outros perfis, né? E fazer a junção a cada 3 perfis. Eu faço uma junção para poder colocar como é que eles estão correlacionados, ok? Mais no próximo vídeo.